boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem for chegando já vai encaminhando a live. As suas mulheres. Para todas as mulheres queridas, essa live foi preparada especialmente para vocês. Olá, boa noite, Naldino, Valdirene, Alípio já está por aqui, Cris. Sejam todos bem-vindos para mais uma noite, mais uma live do projeto Despertar com Esteatita Roma. Então, nosso objetivo com esse projeto é despertar todos nós para uma vida mais saudável, para uma vida longa e saudável. Thaís, seja bem-vinda. Amanda, sejam todas bem-vindas e bem-vindos. Estamos combinadinhos, né? Antes de convidarmos o Alípio, vou só me apresentar para quem não me conhece. Eu sou Isabel Silveira, sou da Esteatita Home e... Eu sou Marcos Moura, sou médico, especialista em cardiologia. E nós trabalhamos com a grande finalidade de trabalhar com vocês, de mostrar a vocês um caminho, que é um caminho de chegar para a maturidade com saúde e com autonomia. Esse é o grande objetivo da Esteatita, e às quintas-feiras nós estaremos aqui sempre para promover conhecimento. Promover conhecimento. Então, antes de convidar o Alípio, né? A gente vai ter essa live falando sobre saúde da mulher e a relação dos hábitos saudáveis e a prática de atividade física. Então a gente vai fazer de todas as perguntas, tirar todas as dúvidas com o Alípio, educador físico. Ele vai se apresentar, falar um pouquinho do currículo dele. E antes de convidar o Alípio, Neo Pilates, sejam todos bem-vindos. Antes de convidarmos o Alípio, eu trouxe alguns dados, né? Para que a gente também conheça um pouco sobre a nossa realidade, a atual realidade sobre atividade física. A OMS, em 20 de fevereiro de 2021, lançou uma informação que eu vou passar aqui para vocês. Deixa eu só ligar aqui. Ai, puxa aqui. Agora tá um pouquinho melhor. A OMS divulgou que no total 47% da população está abaixo da média de exercícios recomendadas por médicos e especialistas. Quando se analisa apenas homens, a taxa de inatividade é de 40,4%. E em mulheres, esse número é ainda maior, alcançando 53,3%. O levantamento foi feito utilizando informações coletadas ao longo dos últimos 15 a 20 anos. Esse dado, para mim, me chocou. Não imaginava que fosse tanto. O que é que vocês acham? Vão colocando aqui nos comentários. E quem for chegando, vai enviando essa live para a mulher mais importante ou as mulheres importantes da sua vida. Já a realidade do Brasil, pesquisas realizadas exclusivamente aqui, também corroboram com essa realidade. Divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a pesquisa nacional por amostragem, por amostras de domicílios, aponta para uma realidade que preocupa médicos e profissionais de saúde. 62,1%, 100 milhões,5 de pessoas dos brasileiros maiores de 15 anos não praticam nenhuma atividade física. No demográfico feminino, esse número ainda é maior. O estudo aponta que 66,6% delas não praticam exercícios físicos de natureza nenhuma. Enquanto isso, entre homens, o percentual alcançou 57,3% dos entrevistados. Então, para começar essa nossa live,
vamos convidar o nosso profissional de atividade física, o professor Alípio. Deixa eu encontrar ele aqui. Pronto, já te convidei, Alípio. Só aceitar. Thaís, Selma, sejam todas bem-vindas. Olá! Olá, Suzinha. Boa noite, Alípio. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me vendo aí? Tranquilo? A visibilidade? Tô vendo. Tô achando só um pouquinho, tá travando. Pessoal, vai avisando aqui pra gente se tá vendo o Alípio, se tá ouvindo a gente também. Dá um feedback só para poder a gente iniciar aqui a fala do Alípio. Vocês estão vendo e ouvindo a gente da Esteatita e o Alípio? Dá um retorno aí pra gente. Quem tá chegando, sejam todos bem-vindos a essa live maravilhosa. E vão enviando essa setinha aí à direita, vão enviando para essas mulheres maravilhosas que precisam se cuidar cada vez mais. Alípio está turvo. Veja se é a internet, Alípio. Para a gente dar um pouquinho turvo também. Não é nem a posição do celular, tá? É só a imagem mesmo. Selma, tá ouvindo direitinho o Alípio? É inegável que a população está mais sedentária, mas quando a gente analisa o grau de pobreza e desemprego na pandemia é de 3 vezes maior. E esse é um fator social que impacta diretamente na saúde, com certeza, verdade. Às vezes o básico do básico fica ainda pior, né? E aí, quiçá outras coisas, né? E aí, vocês estão vendo o Alípio? Alípio, fala alguma coisa. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Muito bom estar com vocês Boa aqui noite. nessa live. Obrigado, Isabel. Oi? Estão me ouvindo? Eu tô vendo você tudo. Pessoal, dá um retorno se tá ouvindo direito o Alípio. Eu tô ouvindo, só tô vendo um pouquinho turvo. A imagem não tá boa, né? A imagem. Boa noite, Selma. Boa noite, Selma, Guiá, Dani. Pronto. O pessoal tá dizendo que tá vendo direitinho. É com muita alegria que eu tô aqui. Quero agradecer a todas as mulheres que estão aqui participando, né? Tô vendo aqui que tem mais mulheres ao vivo do que homens, com a nossa exceção, né, Marcos? E É verdade. Aqui na tela tá mais homem do que mulher, hein? Isso. E agradecer a você, Isabel, e a Marcos pela oportunidade de a gente estar sempre trocando essas ideias, né, em busca de estar incentivando as pessoas a essa mudança de hábito. E você começou aí falando muito, falando a respeito dos dados epidemiológicos, né? Realmente é uma realidade que a gente vive, né, no Brasil hoje. E eu acho que você já iniciou praticamente o tema da live aí, que é isso aí. As pessoas precisam se conscientizar da importância. Conseguiram me entender? Você, dá uma olhada antes de você iniciar a sua fala e se apresentar. Eu quero que você fale um pouco sobre você. Isso, dá uma olhada só na sua internet. Veja qual a internet fica melhor. Se é a do celular ou a Wi-Fi, para poder ver se fica melhor a sua imagem e sua fala. Tá travado. Alípio, vamos fazer o seguinte. Você dá uma saída e volta novamente. Pessoal, vou só dar uma... pedir aqui para ele sair e voltar. Pronto. Vamos esperar aqui. Olá, Dona Lúcia. Seja bem-vinda. Vou convidar novamente, Alípio, para ver, dá uma olhada. Antes de você entrar, dá uma olhada qual internet você estava usando e troca para poder ver se agora fica melhor.
É, ó. A Thaís está falando que às vezes fica melhor a internet do celular do que o Wi-Fi, tá? Boa Boa noite. noite, dona Lúcia. Vamos ver se o Alípio retorna. Para quem está chegando aqui, a gente pede para que vocês vão enviando esse aviãozinho. Convida todas as suas amigas, as suas mulheres queridas para participarem dessa live, para elas terem conhecimento e cada vez mais se cuidarem em prol da sua saúde e também da saúde da família, né? Porque a mulher, ela é responsável e ela, na verdade, não é responsabilidade, mas assim, ela tem esse dom, né, de cuidar não só dela, como também das mulheres que estão, das pessoas que estão ao seu redor, da família. Sandra, seja bem-vinda. Sandra, depois eu quero que você dê uma entradinha aqui com a gente, tá? Alípio, te convidei aí novamente. Eu acho que está tendo algum problema na internet dele. Então, enquanto ele consegue aqui entrar... Agora! Agora melhorou? Melhorou. Muito, Só agora tá posiciona ótimo. aí. Pronto. Pronto, Beleza. eu tive que mudar aqui, fugir aqui do espaço da minha residência para vocês me Agora verem. tá ótimo. Não sei Pronto. vocês. Pessoal, dá um retorno pra gente se vocês estão nos vendo e ouvindo corretamente. E principalmente aí o Alípio, que estava ruim. Tô ouvindo bem. Tá? E o pessoal, dá um retorno pra gente aqui para poder a gente saber se vocês estão vendo e ouvindo a gente corretamente. Tá? Enquanto isso, sim? Então ótimo. Então vamos lá. Nossa live hoje tem a temática da saúde da mulher e a relação entre os hábitos saudáveis e a prática da atividade física. E para isso convidamos o educador físico, profissional de educação física, Alípio Souza Neto. E eu quero que você se apresente. Fale um pouquinho quem é o Alípio. Boa noite a todos, mais uma vez. Acredito que agora vocês estão me ouvindo bem, conseguindo visualizar bastante porque estava dando um probleminha, mas enfim. Com muita alegria que eu estou aqui, viu? Eu me chamo Alípio Souza Neto, eu sou formado, graduado em Educação Física, né? E minhas especialidades, as minhas qualificações são voltadas para os benefícios do exercício em relação às comorbidades e alguns tipos de patologia. Então, eu sempre vi no exercício o poder que ele tinha no tratamento e na prevenção de diversas doenças. Então, a minha luta e a luta de todos os profissionais da física é mostrar para vocês, como a gente tem levantado essa bandeira com a ICEATITA, a importância do hábito saudável. Porque é isso que nós vamos ver em médio e longo prazo, consequências, né, de ter uma grada e uma vida com hábitos saudáveis. Muito bem. Ótimo. Beleza. Conseguindo me... Eu acho que deu umas travadas, mas deu para entender direitinho. Pessoal, se não tiver funcionando o áudio do Alípio, boa noite. Se não tiver ouvindo direitinho o Alípio ou a gente, vão dando aí um retorno, tá? Eu vou ficar de olho aqui nas mensagens de vocês, mas Alípio, a gente vai continuar. Se porventura tiver algum imprevisto aí na internet, eles vão dando um retorno pra gente. Vou deixar essa atividade para vocês, tá? Só falar um pouco devagar. Beleza. E aí? Vamos começar pela primeira pergunta. E eu quero que vocês interajam também, tá? Isso. Eu vou ficar fazendo aqui as perguntas para o Alípio. Marcos vai contribuir, né, nessa percepção e análise técnica da área médica, mas vocês vão tirando suas dúvidas, vão adicionando aqui as perguntas que eu vou lendo para o Alípio, tá? Então, Alípio, você quer começar com uma introdução ou quer que eu comece a fazer essa bateria aí de perguntas? Não, eu posso começar a parte das perguntas, né? E as pessoas forem entrando, e muita gente acredita que não entrou ainda, né? Vai estar entrando aí.
Eu gostaria de pedir para vocês pegassem bem rápido aí um papel e uma caneta. E eu vou dar para vocês aí um minutinho para que vocês peguem esse papel e essa caneta para a gente iniciar com uma dinâmica, para que vocês possam ver, a gente tentar quebrar aí alguns paradigmas. E eu gostaria muito da participação de vocês, como Isabel falou, nós queremos que vocês possam interagir com a gente. Então, corre aí rapidinho, pega um papel, uma caneta. Eu gosto muito que meus alunos sabem que Cheguei. eu gosto muito dessa dinâmica. E é muito legal vocês participarem. Então, rapidão aí, um minutinho para vocês, para que vocês peguem um papel e uma caneta. Bem rápido. E aí vão sinalizando a gente aqui, antes da gente iniciar as perguntas, com a mãozinha dizendo, tô com papel, tô com papel. Então vão dizendo aqui. Quando a maioria falar assim, ó, já vão dizendo. Quem pegar o papel e a caneta, eu peguei primeiro, ó, já peguei, viu? Peguei uma rosa, que já tá com rosa. Quem é aluno aí já vai saber qual é a dinâmica. Pronto. Vou dar a rosa aqui para Marcos. A gente tá assim nesse tom aqui, ó, harmônico. Isso. Como Isabel, faz um cronograma para mim de 30 certo. segundinhos aí. Ai, meu Deus. Fica mais 30 segundos aí. Papel e caneta. Corre, gente. Pega um papel. Pega uma caneta. Isabel, no seu comando, você fala aí, viu? Sim. Quando der o tempo. Ok. Selma já pegou papel e caneta. Quem mais? Quem mais? Vamos dar um leilão aqui, ao vivo. Quem mais pegou papel e caneta? Corre lá. Dá um ok, dá uma mãozinha aqui. Porque nós temos muitas perguntas. Ok, Maria Nilza já ok. Olá, dona Nilza! Dani, já peguei. Pegou. Uhul! Mais uma! Quem mais? Sandra, boa noite. Passando rapidinho para prestigiar vocês. Não vou poder ficar. Um abraço, tá bom? Um abraço, Sandra. Corre, pega essa caneta. Luciene já. Pronto. Muita gente já ok. Então vamos lá, pessoal. Posso ir? Vamos começar. Beleza. Pode ir. Vamos lá? Olha só. Quem tá com o papel e a caneta, eu quero que use um cronômetro. 30 segundinhos para vocês desenharem uma casa. Uma casa, pessoal. Valendo, Isabel. Pronto? 30 segundos. Valendo? Vamos lá. Desenha o seu também. Valeu. 30 segundos. É rápido, hein, pessoal? Guardando. Vamos lá. Ó. 10, 9, 8, 7, Bora. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Acabou o tempo. Aí. Pô, acabou. Não vale mais. Não vale mais. Me diz aí, coloca a mãozinha aí, quem desenhou uma casa assim, parecida com a minha. A dele é cheia de estilosa. Vamos lá, vou mostrar a minha, hein? Eu sou ótima para desenho. Essa casa assim. Imagina a de Marcos. Olha a de Marcos. Não é só escrever que eu não sei, não. É a grafia e o desenho. E aí, alguém mais se identificou? Ficou parecida de vocês? Todo mundo. Zenira, sim. Colocou a mãozinha, todo. Dona Geralda, sim. Selma, sim. Maria Nilza, sim. Maria de Fátima, sim. Mais quem? Zenira, só não fiz risquinha no telhado. Eu também. Ó, Dani também, sim. Zenira aí eu acho que é complicada, porque Zenira também mora numa casa de artistas. Eu acho que a dela tá linda. Ó, Luciene, sim. Pronto. Todo mundo tá bem parecido. Então vai lá, manda ver. Isso. Pessoal, eu acredito que como vocês acabam de afirmar, todos desenharam a mesma casa, né? E antes da gente início agora a nossa live falar sobre o exercício, essa dinâmica interessante porque ela mostra como nós somos guiados quando a gente tem tempo. Eu mandei vocês, falei para vocês tinham 30 segundos para fazer uma casa. E vocês poderiam desenhar a casa de vocês, vocês poderiam desenhar uma casa na praia, vocês poderiam desenhar até mesmo a casa que vocês residem hoje.
moram lá na memória afetiva de vocês, né? Lá, eu acredito que a terceira série ou primeira série, onde a gente estava aprendendo ainda ali o retângulo, o quadrado, e todo mundo, sem pensar, foi lá e desenhou essa casinha, né? Isso mostra, nessa dinâmica, que eu não vou me estender muito, mas eu acredito que 90% de vocês fizeram a casinha, mostram como nós somos, muitas vezes, agimos sem pensar. E é isso que Isabel, Marcos e eu discutimos, né? Falamos muito na live, a importância da gente entender o nosso eu, saber algumas atitudes que a gente acaba fazendo de maneira involuntária no nosso dia a dia, que muitas vezes faz com que a gente tenha um comportamento de manada, faça com que a gente siga caminhos e padrões, digamos assim, sem pensar. Então, essa é a dinâmica para a gente dar a introdução, digamos assim, nas perguntas que vocês têm para comigo, né? A gente vai aqui, a gente já listou diversas perguntas e eu vou reforçar, quem estiver entrando, vocês devem também fazer suas perguntas. Vão colocando aí, à medida que a gente vai tirando as dúvidas com o Alípio, a gente vai tirando as dúvidas de vocês também. Então, assim, através dessa dinâmica, dessa sua reflexão, a gente percebe que às vezes a gente se desconecta do nosso eu interior. E eu queria saber, diante desse mundo moderno, o que a gente poderia fazer na sua ótica para que a gente não tivesse essa desconexão com o nosso eu interior? Você acaba de falar, porque nós vivemos em um mundo muito acelerado, né? E com esse né, desde a Revolução Industrial, onde o capitalismo, né, como já dizia Paralamas do Sucesso, o capitalismo. Então nós lutamos o tempo todo pelos nossos projetos, pelos nossos sonhos, pelo nosso desejo de crescer, e é uma ganância que muitas vezes faz com que a gente coloque como prioridade sempre o capital, né? Então a gente acaba sempre para depois a nossa saúde. E esse discurso de falar sobre saúde, essa coisa de falar que o exercício é bom para o condicionamento e diabetes, se tornou um discurso chato, onde as pessoas muitas vezes não têm paciência de ouvir tanto dos profissionais como até mesmo em grupos de conversa sobre essa importância de cuidar, porque esse ritmo acelerado, onde a gente já acorda adoecendo, pegando um trânsito, engarrafamento, onde a gente tem que levar, né, principalmente as mulheres, as crianças para o colégio, vem a lixeira, toma banho, vem para cá, vem para cá. Então, o tempo é muito curto, né, e a gente acaba sendo disperso. São atitudes e coisas que nós fazemos de maneira involuntária. Por isso que parte da dinâmica é isso. A gente tem comportamento sem pensar. E é muito importante. Somos muito acelerados. Né? A gente vê na parte da alimentação, a gente mal mastiga os alimentos, a gente já joga na boca, já morde, já engole, que a gente leva pelo cotidiano de cada um, pela mesmo das nossas vidas, entendeu? Da nossa rotina diária. Você quer completar mais alguma coisa? Eu não sei se eu fui claro. Estou faltando mais alguma coisa. Foi bem claro, mas eu quero que Marcos dê uma contribuição aqui sobre isso. Pois não. Como Alípio, eu estou acostumado a chamar você de Souzinha, é difícil chamar você de Alípio. É complicado, para minha língua não sai direito. Então, assim, como o nosso especialista falou, a desconexão com o eu é uma das grandes responsáveis, essa desconexão é uma das grandes responsáveis pelo adoecimento. Então, o que acontece? Quando a gente sai para o mundo, primeiro nós deveríamos olhar para nós, identificar as nossas necessidades, suprir as nossas demandas, para que a gente pudesse olhar para o mundo e, a partir daí, já planejando o nosso eu, nós entrarmos na demanda do mundo. O que a maioria das pessoas faz é o contrário. Eu vou para a necessidade, eu não olho para mim, e a partir daí o que acontece? Eu adapto o meu corpo às minhas necessidades. Se eu precisar estudar, eu fico até mais tarde. Se eu precisar
ficar acordado à noite para trabalhar, eu prefiro a noite porque é calmo, porque durante o dia eu não consigo. Se eu precisar comer, eu vou comer na rua porque não tenho tempo de fazer minha comida, ou de planejar uma alimentação adequada. Então, assim, o intestino, eu tenho vontade de ir ao banheiro e aí naquele momento não é conveniente e eu deixo para depois, e aí eu causo problemas. Inclusive, uma das principais causas de prisão de ventre em pessoas jovens é esse hábito de não defecar no horário que o intestino pede. É extremamente importante que vocês saibam disso. Então, assim, e aí o que acontece? Quando a gente não prioriza o eu, né, a doença, o mal-estar, a obesidade, e uma série de fatores, elas vão acontecendo, estresse, ansiedade, elas vão tomando conta de nós. Quando a gente prioriza o eu, a gente começa a entender o que está acontecendo conosco, a gente respeita a nossa individualidade e a gente, a partir de então, a gente sai para o ambiente, existe uma diferença significativa em termos de qualidade e quantidade de vida. Então esse fator é fundamental. Pessoal, se quiserem fazer suas intervenções, suas colocações, podem ir fazendo, tá? Fiquem super à vontade. Perfeito. Então, nessa perspectiva, a gente sabe também, né, Suzinha, que alípio, para mim é tão difícil, né? Para nós aqui, tá falando alípio, né? Uma coisa tão formal. Então, assim, nessa perspectiva, gente que trabalha com saúde, você também, né? Algumas pessoas eu vi aqui que também é da área de saúde. Então a gente passa, às vezes, por uma situação da gente ter esse discurso de falar sobre hábitos saudáveis e muitas pessoas se interessarem, porém existem também aquelas pessoas que, por conta desse nosso interesse, das pessoas estarem bem, em especial as pessoas que a gente ama, às vezes a gente afasta essas pessoas. E o que é que você tem para falar sobre isso? Isso. Isabel, nosso tema, logo quando eu entrei na live, você falou sobre os dados epidemiológicos, né? Você falou como o brasileiro e a população em geral, entre 3 brasileiros. Então, assim, é muito difícil combater o nosso concorrente maior, que é o sedentarismo, né? Hoje, o nosso concorrente, a Netflix, essas empresas que concorrem com é o grande desafio. Infelizmente, elas procuram a segunda opção. Elas procuram primeiro. E isso eu pude, quem é da saúde pode ver isso na prática. Enquanto você não está com a diabetes, enquanto você não está com osteoporose, com hipertensão, pressão alta, você levar, como o Marcos falou, pro eu em segundo plano. Então, você para não observar o alimento que você mastiga pela manhã, você para a respirar o tempo todo ofegante, sem você, de fato, respirar como deveria respirar, sentir o oxigênio, sentir o ar puro. Você ter o seu contato com você mesmo. Então, infelizmente, é triste a gente falar isso, né? Nós que somos da saúde, e como a gente está afastando as pessoas, porque a gente tenta levar essa mensagem com o nosso testemunho, né? Eu acho que nada convence melhor do que o nosso próprio testemunho. Não adianta a gente ficar querendo falar várias coisas sem que a gente possa viver, né? Se eu, como profissional de educação física, eu falo o que eu vivo. Além da parte teórica, eu pratico o que eu faço. Então, o que eu vejo na ciência, na literatura, eu pratico e vejo esses benefícios em mim. Então, a gente quer propagar, a gente quer democratizar isso, né? Igual quando a gente está com uma notícia boa, quer contar para alguém, a gente quer dividir com alguém. Quando a gente, sei lá, passou no vestibular, a gente quer encontrar logo as pessoas que a gente ama, pai, mãe, namorado, para poder falar o tempo todo. Sente, só que a gente tem que segurar um pouco a rédea, respirar fundo, porque muitas vezes o que a gente está colocando, as pessoas só acham que a gente está vendendo algo. Então, falar hoje, por exemplo, o tempo todo do que eu gosto de fazer, que é a educação. As pessoas muitas vezes entendem isso como querendo vender o meu produto, vocês também querendo vender os produtos, mas bem, porque faz parte. Mas a mensagem é tentar mesmo fazer as pessoas saibam que quando ela se movimenta, ela vai estar tendo uma vida melhor, um hábito saudável, e isso, consequentemente, vai melhorar como o sistema em geral, né?
a parte que a gente quer dizer assim, no contexto geral da raiz de tudo, do problema, é simplesmente ela parar e se observar para que as coisas comecem a fluir de verdade. Maravilha. Então, a gente sabe que a prática, né, dos hábitos saudáveis, a prática de atividade física, ela é importante, necessária para uma vida longa, né, e saudável para todos nós. Porém, como nós estamos na semana do Dia da Mulher, Isso mesmo. eu queria saber de você, né, qual é a importância para as mulheres a regularidade da atividade física. Ah, que legal, chegou na parte boa. Olha, falando no tema, uma das coisas que a gente mais vê, assim, digamos que aguda, é a parte do humor, né? A gente sabe que no exercício, no movimento em si, nós produzimos catecolaminas, que são neurotransmissores que geram hormônios do bem-estar, né? Um deles são a dopamina, a serotonina. E esses hormônios, eles fazem com que a gente melhore o nosso humor, melhora o nosso déficit de atenção. E as mulheres, além de ter o período da TPM, o período da TPM, toda mulher sofre, né? Toda mulher sofre ali próximo do período, a todo aquele encontro ajuda nisso, né? Eu acho que a atividade física que eu indicaria, o exercício físico para as mulheres aí, seria um exercício que a você ele cabe. Assim, não, é melhor musculação, é melhor não. Hoje não tem mais desculpa para nenhuma mulher dizer que não está treinando porque está sem tempo, tá? Essa desculpa não cola mais. Então, hoje, o mercado se adaptou. Não antecipe minhas perguntas. Não antecipe minhas perguntas. E aí, o que acontece? A gente precisa... o exercício vai ajudar justamente nisso, principalmente na parte do humor, né? Como eu falei, liberando hormônios do bem-estar. Então, vai ajudar no sistema como um todo, entendeu? Mas, assim, batendo na tecla mais dessa parte hormonal, a parte mesmo que vai ajudar vocês nesse contexto. Você tá doida para fazer outra pergunta, né, Isabel? Ou você tá querendo complementar com o que eu tô falando? Eu tô ultrapassando, né? Falando demais. Não. Eu tô vendo aqui que tem uma pergunta da Dani que eu quero fazer só, mas pode concluir. Não, então Então, assim, em especial seria... Isso, vai Para a mulher melhorar, seria em né? especial a questão hormonal, né? Não, e principalmente a parte da estética, né? Porque assim, hoje a gente se vende muito, quando a gente fala em exercício, a gente fala muito da parte... Você vê que quando a gente fala em exercício, a primeira coisa que vem é emagrecimento, né? E os estudos hoje aí tá tendo uma controvérsia aí sobre a questão do exercício. O exercício não é nem tão eficaz assim no emagrecimento. Teoria. Assim, né? Então, assim, os estudos vêm toda hora, vêm estudos novos mostrando que não é só o exercício. Mas se você for falar hoje, o exercício está inserido em várias áreas. Eu vou começar agora a vender meu peixe. E uma delas, além da estética, se você hoje for conversar com um dermatologista, os benefícios que o exercício faz para a pele, né? Até para ajudar a mulher hoje a ter um filho, o exercício vai ajudar. Então, como um todo, principalmente como nós estávamos falando da nossa vida, da nossa rotina, como a gente está muito estressado, então essa correria, essa produção de cortisol, né, que é o hormônio do estresse, que deixa as mulheres aí que são muito atarefadas com filho, com as tarefas de casa. Mulher tem aqueles 3 sentidos que Deus só deu para elas, né, Marcos? Que é balançar a criança, meter a panela no fogo e atender telefone. Não conseguimos fazer isso. Quando a gente balança o menino no fogo, aqui nos cabelos, pega o telefone e vai botar o menino no mingau. Então, as mulheres, por ter múltiplas tarefas para elas, o exercício vai cair muito bem. Porque adaptando, é claro, o exercício feito de uma maneira correta, bem orientado, né, vai ajudar bastante nas tarefas diárias, na rotina dela, vai ajudar de uma maneira geral. E principalmente no humor, que eu vi Isabel aí torcendo hoje. Ok. Pessoal, vai passando suas dúvidas, viu? Porque depois a gente entra em outra pergunta, mas vão passando suas dúvidas. A Dani, Alípio, colocou aqui.
Como você aconselha uma pessoa que está vivendo no pós-Covid com as sequelas que retorne às atividades físicas? Meu caso, né? Nosso caso. Hoje já existe um protocolo, pós-Covid, onde é feita uma avaliação junto com o profissional, o seu professor, onde ele vai avaliar essas sequelas do pós-Covid. Então, hoje a importância de estar treinando, né? Inclusive, nós vimos esse boom, né? Essa subida de patamar na nossa área da saúde, porque ao mesmo tempo, né? Nós vimos uma sociedade, mas não querendo entrar nessa parte, mas nós vimos uma parte da sociedade se conscientizando e a outra consumindo mais bebida alcoólica e fazendo o inverso. Mas as pessoas e os especialistas, na própria pandemia, pediram para as pessoas continuarem se exercitando. Nós vimos pessoas praticando exercício em casa, porque nunca foi recomendado parar, né? E as pessoas precisam continuar treinando. Só precisa realmente fazer uma nova reavaliação, ver qual foram as sequelas, se são as dores articulares, se ficou algum problema pulmonar. É preciso o COVID, que já está sendo aplicado na pandemia, para que possa realmente reabilitar esse aluno, se inserir novamente nas atividades e fortalecer todo o sistema. Então vai muito dessa análise do profissional e cada pessoa, porque cada um fica com uma sequela diferente, né? Isso, é preciso fazer, como eu falei, esse diagnóstico, ser feito uma anamnese, né? Junto com o profissional, profissionais, porque quando a gente fala profissional, toda essa classe... Tem médico, educador físico, né? Isso, um médico e tal, para que seja traçado um plano, né? E aí, dentro desse plano, ou seja, o aluno, o paciente, quando começar a continuar suas atividades, porque o corpo foi feito para o movimento. Cama, ficar na inércia não dá energia para ninguém, pelo contrário, é só declínio. O negócio é se mexer, vamos se movimentar. E aí, eu até queria que você complementasse, Marcos, que esse pós-Covid, assim, muitas pessoas têm sequelas simples, como a minha. A minha, eu tô com um cheiro de fumaça constante, então mudou. Eu perdi o paladar e o olfato e a minha sequela ficou mais... O meu paladar tá um pouco estranho, né? Então eu tô sentindo muito forte ainda o sal e o açúcar e ainda fiquei com esse cheiro constante de fumaça, né? Então, mas existem pessoas que têm uma sequela ainda maior, né? Em especial uma pressão alta, né? Que aí seria interessante ter um cuidado especial para o retorno da atividade física, eu acho. E não sei, eu queria que você desse também esse retorno aí. Não, pois não. Dani, seria interessante você colocar as sequelas para que a gente possa interpretar melhor e estar melhor orientado. Mas, em princípio, assim, nós temos algumas preocupações do ponto de vista médico. A COVID tem uma das complicações que é a miocardite, processo inflamatório no coração, pode levar a palpitações, pode levar a arritmia. E a necessidade, nós entendemos que uma atividade física ela deve ser precedida de uma avaliação médica, justamente para que você tenha uma segurança maior e dê segurança também ao profissional de educador físico para que possa implementar uma atividade com segurança. Esse é um fator importante. Se você tem fraqueza, uma das sequelas frequentes é uma astenia importante, ou seja, uma fraqueza muito grande, né? Então, assim, a alimentação é importante, a hidratação é extremamente importante, você cuidar do sono, você cuidar dos fatores dos seus ciclos. E a atividade física, nesse caso específico, deve respeitar a sua limitação. Se você ficar parado, piora a inércia, ou seja, piora essa fraqueza, essa moleza. Mas se você começar a fazer caminhadas regulares, fazer atividades simples, e aos poucos, à medida que você for melhorando, você for incrementando a atividade física, logicamente com segurança, isso vai lhe trazer uma recuperação melhor. Ok. Dani, se precisar algum complemento, coloca aí para a gente poder colocar para eles dois responderem, tá? Vou ver aqui se teve mais alguma colocação. A Selma disse que é um shunt
Oxinter, desculpa. Oxinter tem tudo para malharmos com conforto e qualidade. Muito bem, Selma. Itabaianinha. Itabaianinha, né? Você era personal deles lá, né, Alípio? Tá ouvindo, Alípio? Tua câmera isso tá mesmo. movimentando. Dá uma olhadinha aí. Minha responsável lá. Daí. É? Muito bem, parabéns, viu? A Dani colocou. Melhorou. A Dani colocou aqui que o exercício é vida, é saúde, é bem-estar emocional e psíquico. Isso. Eu gostaria de fazer um comentário em relação à mulher e atividade Muito física. bem. Pois não, Como é o nome como é o nome da moça que Foi falou Dani. agora? Não, acabou passando. Dani, né? Dani. Isso. Perfeito. Os estudos mostram cada vez mais que o benefício do exercício o nosso cérebro, né? Os estudos agora mostraram que o exercício, ele além de ser natural, digamos assim, tem um efeito um efeito melhor do que a parte remedicamentosa. Então, hoje, os psiquiatras e alguns médicos substituem medicação pelo exercício. Então, assim, é muito importante a parte do exercício, principalmente para a parte psicológica. Muito bem salientado por ela aí. Ótimo. Isso. Eu gostaria de dar uma palavrinha. Em relação à atividade física para as mulheres, vamos imaginar que você tem 20 anos de idade, o seu músculo está bem em evidência, você está com um corpo bom, você está magro, você está com a saúde normal. A tendência ao longo dos anos é o quê? Se você não fizer atividade física, você perder músculo, você ficar com o corpo mais enrijecido, o corpo ficar sem coragem para fazer as coisas, isso naturalmente. As pessoas imputam a responsabilidade à idade, mas na grande maioria das vezes o tempo vai passando e essas perdas, a perda de músculo, o aumento da gordura corporal, uma atividade física limitada, uma limitação de elasticidade, isso vai somando, vai sendo somado ao longo do tempo. E quando você chega aos 40, 45, ou mais idade, você vai perceber uma diferença significativa em relação ao seu corpo. E o que nós sabemos hoje é que a idade tem, logicamente, alguma modificação. Mas a atividade física regular, sendo trabalhado sempre, toda atividade física você deve trabalhar condicionamento físico, seria atividade aeróbica, uma atividade de bicicleta, caminhada, natação, esteira, atividade de peso, é interessante também. Associada, né? Associada, justamente porque melhora sua massa muscular, você permanece com força para ter autonomia e desenvolver suas atividades habitualmente e sempre fazer o alongamento também, nunca esquecer, é muito frequente. Então, assim, essa diferença, ao longo dos anos, ela se torna significativa se a pessoa não fizer exercício ou se fizer de uma forma irregular. Mas se existir uma regularidade, vocês vão perceber que a mudança no corpo, ela não é tão significativa. E vocês conseguem ver jovialidade nessas pessoas, as pessoas que fazem atividade física regular. Ok. Então, assim, o Marco já deu um complemento aqui. A Dani já puxou a conversa, que era uma das perguntas, Dani. Eu quero que você reforce aqui, Alípio. Qual seria essa importância mesmo da atividade física com o fator emocional, né? Isso. Marcos fala aí bem resumidamente, perfeito, muito bem explicado. Porque muitas pessoas têm essa noção, né, que digamos assim, a terceira idade começa aos 60 anos e esquece de todo o histórico que nós estamos construindo no hoje, não é verdade? Então, tudo que a gente faz hoje, nós iremos colher as consequências. É por isso a nossa bandeira pelo hábito saudável. E nós sabemos, através da pirâmide, né, Marcos, que depois dos 40 já começam os declínios aí a cada década. Então, a gente precisa entender, como você falou, a importância da funcionalidade, por termos um corpo funcional, né, longe de doenças. Então, vocês podem estar fazendo pergunta, o poder que o exercício tem, principalmente, tanto como eu falei na parte do humor, que eu até citei o exemplo do bem-estar, dos hormônios e tal, é a importância que o exercício tem para que nós possamos
Agora a ciência descobriu mesmo Vocês estão conseguindo me ouvir? Eu vou tentar falar devagar. Sim, tá ouvindo. Bem. O pessoal vai dando retorno é aí, porque a gente tá ouvindo, mas aí vocês deem retorno se tá ouvindo direitinho. Pode falar. Hoje, simplesmente, o ato de fazer força, né, reduz em 37% chances de ideias suicidas. Então, isso previne demais o exercício para a depressão, que a gente sabe que é uma doença do século hoje, né? Síndrome do pânico. Então, o exercício ele tem esse poder. E o que eu acho melhor na parte do cérebro é a parte do raciocínio, é aquela parte que você faz a multiplicação e retarda a perda de neurônios através da neurogênese. Então, a ciência já comprovou, né, são os estudos, e aí quem tiver curiosidade também pode estar buscando, é que hoje, quem tem uma vida ativa, quem faz o treinamento de força, hoje quem faz musculação, quem faz o aeróbico, como vocês citaram aí, a chance é reduzida em 50% de você não ter Alzheimer. Entendeu? Então, quando coloca o que a gente quer na cabeça das pessoas e quem tá hoje levantando essa bandeira e que está aí nesse desafio com a iniciativa ATP, é justamente entender o seguinte, independentemente do trabalho correndo, na piscina, entenda, então, né? Que vocês, na medida que vocês correm, vocês previnem a osteoporose, vocês vão fortalecer os ossos de vocês, a densidade óssea, mineral óssea, o que Marcos falou, a evitar a sarcopenia, que é a perda de massa muscular, né? Então, a gente tem que ver esse movimento nesse sentido. O que vai fazer bem para mim se eu fizer uma corrida na esteira? O que é que vai fazer bem para mim se eu fizer... Né? Eu sempre costumo brincar com assim, com os amigos, eu falo, nós não treinamos para sair na revista da Sexy, eu sair na capa, nós treinamos para que a gente possa ter uma longevidade, como a Isabel fala muito, né? Longevidade, né, Isabel? É a sua frase, não existe toda manhã. Entendeu? Saúde. Isso, e saúde. Ele também vai entrar na parte da estética aí, porque todo mundo também quer estar, né? Bonito e tal. Isso faz parte, mas é como nós falamos como raiz, né? O núcleo de tudo. O núcleo será sempre muitas morbidades e viver como nós vimos naquele vídeo, né? Fantástico no dia da... será que você quer envelhecer? Chega, coloca a lipo no sol, pega Marcos e bota no sol para tomar um sol, tira do sol, né? Como já dizia o Fábio de Mello. Quase uma roupa para estender no varal. É triste, né? Acho que a gente parou, fazer uma massagem cardíaca, ver se ele reanima. A lipo, sua internet tá ruim, tá? Travou aqui pra gente, não sei se para todo mundo. Mas é importante a colocação do Alipo em relação a essa relação, né, da atividade física com a parte emocional e também, né, para o desenvolvimento, ele caiu. Para o desenvolvimento também do cérebro, né? E a relação com o Alzheimer, né, Marcos? E a gente vai tratar sobre isso, né? Sobre esse assunto com uma profissional maravilhosa também da área, sobre o Alzheimer e a relação dele com diversas possibilidades, como a Suzinha colocou aqui, também com a prática de atividade física. Vamos ver se ele consegue retornar, que a internet dele tá caindo. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários, né? Dani colocou isso mesmo, a pessoa fica com uma certa limitação respiratória, acho que depois do Covid, né, Dani? Confere aí pra mim. Cansa muito rápido, daí fica com receio da prática de atividade física. Pode ir falando aí, Marcos. Dani, é habitual essa fraqueza pós-Covid. Então, assim, o que você tem que ver? Primeira coisa, você tem que olhar para você mesmo, né, e cuidar da sua fisiologia. Observe como é que está seu sono, procure manter uma regularidade alimentar. Isso é extremamente importante. E assim, evite substâncias químicas. Tenha muito cuidado com substâncias químicas. A atividade física... Que substâncias químicas poderiam ser essas para poder ela entender? Estimulantes, drogas para melhorar
a sua atividade, você ficar mais alerta. Não, respeite esse momento do seu corpo, entendeu? Procure dormir um pouquinho mais, procure descansar um pouquinho mais, evite atividades profissionais estressantes, procure administrar melhor para que você possa ter seu tempo de repouso e descanso. A atividade física, ela não deve ser de forma nenhuma extenuante. Tem que ser uma atividade leve, confortável, respeitando esse seu momento. À medida que o tempo for passando, a expectativa é que esse cansaço vá melhorando, mas às vezes demanda um determinado período mesmo e precisa ser respeitado. A atividade física é importante, até porque assim, Covid dá muita trombose, muito coágulo que é feito, que acontece dentro das suas veias. Então, assim, a movimentação, principalmente da panturrilha, é fundamental, porque a maioria das tromboses acontece a nível de panturrilha, da batata da perna. Então, assim, sempre tem o hábito de movimentar-se, nunca deixe parado. Né? O alongamento é importante, né? Atividades menores nessa fase até que você se recupere bem. E acompanhado, né? Acompanhado pelo profissional, né? É sempre prudente, assim, a gente orienta a fazer uma avaliação médica do ponto de vista cardiovascular. É interessante porque dá um nível de segurança maior para você. Existem algumas complicações de Covid que muitas vezes elas não são perceptíveis inicialmente. Um cansaçozinho respiratório, uma palpitação, às vezes a pessoa não valoriza e implica em riscos durante a atividade física. Por isso que tem que ter uma cautela adicional. Entende? Ok. A Dali do Arrumadíssimo colocou aqui, né? Depois do meu segundo Covid, eu me sinto esgotada. É isso mesmo. Não esquecer da boa hidratação. É interessante, assim, as pessoas têm o hábito de dizer, ó, existem rótulos. Quando você se desconecta com o eu, então vários rótulos são colocados para você. O nosso organismo, ele tem uma capacidade de dizer para você o momento de você tomar água, o momento de você dormir, o momento de você ir ao banheiro, o momento de você comer. Então, quando você está bem conectado com você mesmo, você sabe o momento de fazer isso, porque o seu próprio organismo diz. Eu sempre digo, se você, vamos supor que seja noite, você não tem relógio em lugar nenhum, e você tem o hábito de todo meio-dia você almoçar. Se chegar meio-dia, pode estar tudo escuro, pode estar como for, seu organismo vai dizer, olha, eu estou com fome. Em relação a líquido, o que acontece? As pessoas dizem, você tem que tomar 2 litros de água por dia. Esse rótulo é feito para as pessoas que estão desconectadas. Elas não têm tempo para tomar água e o organismo já não sabe nem o horário de tomar água. Porque o nosso organismo tem um sistema muito interessante, é um sistema que faz o seguinte, na hora que você está desidratado, quando você precisa de água, você tem sede. Então, seu próprio organismo diz isso a você. Da mesma forma, quando você vai ao banheiro e percebe que a urina está escura, está amarelada, você precisa fazer hidratação. Então, essas percepções simples, elas podem dar uma informação adequada para você. Se você vai ao banheiro, a sua urina está clara, né, se você está sem sede, então não há necessidade de você ficar tomando água, até porque a água tem substâncias não satisfatórias. Por exemplo, o alumínio. Né? O alumínio está na água. Quando passa nos canos, a água pode trazer chumbo também. Então, se você consumir excessivamente, você no futuro você pode ter problemas não por conta da água, porque se você tiver excesso de água, seu organismo joga fora. Mas o que vem com a água pode lhe prejudicar. Então, nós aconselhamos você tomar líquido com frequência, né? Mas não precisa ser exagerado, porque seu próprio organismo vai dizer para você, se você estiver bem conectado com você mesmo, no momento de tomar sua água. Beleza. Seja bem-vindo, bom retorno, sozinho. Novamente. Desculpe, pessoal, meu telefone tá dando carga falsa, me perdoe. E aí ele estava mostrando que estava carregado e de repente descarregou. Ah, certo. Dá uma só limpada na câmera. Enquanto isso, eu vou lendo aqui os comentários, tá? A gente só estava lendo os comentários aqui, Marcos estava fazendo as contribuições. Pronto. Dona Maria Nilza colocou aqui: retornei ao Pilates após Covid e atividade física, melhorei 100% da sequela do pós-Covid. Que coisa maravilhosa! Boa. Maravilha, parabéns. Comentário, é interessante o comentário. Maria Nilza, se você está acostumado a fazer Pilates, o Pilates ele deixa de ser desconfortável para você. Você já está naquela fase em que seu corpo está acostumado. Então, assim, você mesmo no pós-Covid,
você voltando a uma atividade que tenha, teoricamente, uma carga um pouco maior, o Pilates, a maioria das pessoas acha que é uma atividade fácil, simples, mas nem sempre. Depende do nível que você esteja. Às vezes o nível do Pilates é um nível em que você realmente faz uma atividade de contração abdominal importante, uma atividade muscular importante, uma atividade de flexibilidade importante. Então, às vezes, o Pilates, ele traz assim, é uma atividade física fantástica, né? E que traz resultados muito bons. Agora, talvez essa melhoria, se você tivesse no pós-Covid, naquela astenia importante do pós-Covid, você teria mais dificuldade para fazer o Pilates. Então, assim, seria mais difícil. Provavelmente você já estava naquela fase que estava entre a fase da astenia para a melhoria. E aí, como você já está preparada, porque você faz atividade, se você fizer atividade regular, então é mais fácil você se recuperar tendo a sua musculatura bem adequada, bem adaptada. Maravilha. Alípio, só posiciona um pouquinho assim que tá cortando a sua cabeça em cima. Agora Melhorou? Melhorou. Eu vou fazer só um parênteses aqui e eu queria saber de vocês aqui, quem concorda. Vocês estão nos vendo aqui desde o início, alguns foram entrando ao longo da live. Quem foi daqui a pessoa que mais se movimentou nessa live? Tá vendo? Não é à toa que ele é educador físico, né? Porque ele não para quieto, ele é hiperativo, ele tá sempre em movimento. E o universo ainda conspira a favor, né? E tem um detalhe também, mesmo que ele tivesse parado, sem movimento nenhum, né, junto com nós dois, que fazemos atividade física, mas não com tanta regularidade, não com tanta intensidade, ele estaria queimando mais calorias do que nós dois. Porque a atividade física, o que você queima de importante, não é aquele momento que você vai para a esteira e dá 200 calorias. Não. Se você fizer uma quantidade de calorias, a atividade regular, mesmo em repouso, deitado, sem movimentar nenhuma parte do seu corpo, você vai queimar mais calorias do que a pessoa que não faz atividade física. É esse o segredo do emagrecimento e da melhoria da sua condição. Ótimo, beleza. Aí Maria Nilza colocou novamente aqui. Ah, tá, não foi ela. Não. Espera aí, desculpa. Gente sem óculos, né? Ah, foi Dani. Dani colocou: atividade física regulariza o sono também, que é um fator bem importante. Dormimos bem para evitarmos inúmeros transtornos. Muito bem. A gente falou bastante lá na Esteatita ontem, né? Ontem, né? Ontem. Muito bem. Alípio, quer falar alguma coisa sobre essa colocação? Então, só completar aí, né? É justamente por isso, né? Como o Marcos falou. Nós temos um metabolismo basal, que é esse que nós estamos aqui parado, que tá consumindo, né, a energia e nós estamos catabolizando. É por isso que o exercício ele é tão importante para quem é hipertenso, porque o exercício hoje ele é recomendado para quem é hipertenso por conta justamente disso, do efeito após o exercício. Tende a frequência diminuir, né, baixar um pouco mais do que o normal após a atividade. Então é muito importante. É por isso que depois quem faz o exercício ali à noite fica um pouco aceleradozinho ali, mas também quando a pressão, né, quando cai a pressão, que dá o sono, dorme igual uma pedra. Esse é o efeito, né, fisiológico do exercício. Maravilha. Perfeito. E além disso, assim, complementando a informação perfeita, é o seguinte, quando você tem hipertensão, às vezes você usa um remédio que nós chamamos de vasodilatador. O que é um vasodilatador? É um remédio que serve para dilatar os seus vasos. E aí, quando o coração contrai, ele contrai com mais facilidade, porque vai encontrar vasos mais abertos. Imagine você ter uma bomba jogando água contra canos bem finos. O coração vai fazer muita força. Mas se esses canos estiverem mais largos, mais abertos, o coração trabalha mais tranquilo, porque não vai encontrar tanta resistência. Na atividade física, ele tem esses fatores que ali que bem colocou. A questão da frequência cardíaca diminuída e os vasos dilatam. E essa dilatação baixa a pressão arterial e faz com que você tenha uma saúde, uma proteção dos seus órgãos bem maior. Então, assim, esse somatório de fatores, um fator psicológico, de liberação de substâncias que fazem o bem-estar emocional, uma liberação de substâncias que dilatam os vasos,
a frequência cardíaca caindo, são fatores protetores e que fazem com que você se torne uma pessoa saudável. Muito bem. Perfeito, verdade, Marcos. E eu queria saber, assim, especificamente, como é que o nosso organismo reage à prática da atividade física? Tem essa questão, né, da gente em parado, tá consumindo também energia, né, do movimento do corpo. E o que mais? Então, como a gente falou agora há pouco, né? A gente tem muito nós tínhamos há muito tempo a ideia de que treinar junto com a alimentação, né? E o exercício ele ajuda na queima de gordura, acelerar o metabolismo para perda de peso. Ajuda sim. Só que já existem estudos aí, alguns artigos já mais atuais, que mostram que não é bem assim. Nós somos um corpo, desde quando a gente começou nosso assunto sobre o exercício, né? Nós temos um corpo extremamente adaptável. Nosso corpo, ele se adapta, né? Dr. Marcos, ele fala muito sobre a nossa temperatura corporal, sobre o nosso corpo estar ali numa temperatura de 36,5, mais ou menos, né, doutor? E aí, quando a gente começa, a gente vai para o meio externo, a gente vai para vários ambientes e a nossa temperatura permanece a mesma. Né? E outro exemplo que eu dou é que quando nós estamos com frio, né, as pontas dos nossos dedos ficam geladinhas porque o sangue ele vem ele sai das extremidades e vem para proteger os órgãos. Então nosso corpo ele é um corpo muito adaptável e muito inteligente, né? Papai do céu ele fez isso com a gente. Então na parte do exercício nós não temos nada, a ciência não traz novos relatos aí de que o exercício ele tem apenas 20 a 25% de influência ali na perda na somatória total do emagrecimento. Mas que não é realmente. Por quê? Porque o nosso corpo ele vai começar a encontrar adaptações no nosso sistema, no metabolismo basal, que é o sistema de repouso, e muitas vezes ele vai se adaptar àquilo. Então é um conjunto. É por isso que a gente precisa do hábito, o hábito de se alimentar bem, né? O que você prega aí e fala bastante na Esteatita, junto com os profissionais e a equipe que participa, falando sobre alimentação, porque não é só se exercitar, não, é uma das partes, né? Mas que não é mais, não. E é importante se mexer, porque quando a gente se movimenta, como a gente fala, como o Marcos falou, nós temos o efeito EPOC, que é o consumo de oxigênio após o exercício. Então, quando a gente vai colocar isso na somatória de quilocaloria, é muito pouco se tratado com outros. Deixa eu ver, só para dar um exemplo na prática, para ficar mais fácil para quem está assistindo, eu acho que se você correr mais ou menos ali entre 30 a 40 minutos, o que você vai gastar de caloria ali, em 3 a 4 cervejas você já recupera. Então, assim, não está tudo associado só no exercício. É preciso fazer o que você fala todas as manhãs, o hábito. Quando a pessoa pergunta para você assim, Isabel, você emagreceu? Marcos, você emagreceu? Isabel foi bom, foi boa. Você emagreceu? Juntou os dois. Quando alguém pergunta, você emagreceu, você ficou mais bonito, sua pele está mais bonita, você está mais rosada, você está com os cabelos mais macios e tal. Isso é um conjunto da obra. Então, quando a gente pergunta como é que você está bem, a frase resumidamente que eu sempre falo é o hábito. O hábito. Nós estamos em uma geração que é iFood, é tudo ligou, chegou. Então as pessoas não querem passar pelo sacrifício. As pessoas preferem muitas vezes tomar um comprimido do que colocar um tênis, uma meia e dizer assim, agora eu vou tirar esse tempo aqui e dedicar para mim. Então existe algo muito mais além do só o treinamento. Tem que ser uma mudança em outras áreas também. Maravilha. E para a gente iniciar, né, nós mulheres, com esse excesso de responsabilidades, de atribuições, o que é que você indica, assim, qual seria a melhor forma para a gente, dentro dessas inúmeras atividades que nós temos, como você recomenda, assim, para a gente, qual a melhor forma para a gente iniciar essa prática de atividade física?
Perfeito. Marcos falou desde o início, e todo mundo está cansado de saber, que antes de começar qualquer atividade é importante procurar o profissional, os profissionais, para que você possa iniciar na prática esportiva, né? Seja lá qual modalidade você escolher. Mas o que eu falo como professor, como que eu vi na prática e pelo que eu vivenciei e vivencio, são as atividades aeróbicas. As atividades aeróbicas, elas têm um poder imenso de liberar esses hormônios de concentração para a mulher, para a melhora na memória, para a concentração, como a gente estava brincando aí com as atividades que as mulheres fazem, múltiplas atividades. Então, as atividades aeróbicas, elas têm esse poder de gerar mais sensação de bem-estar após o exercício. Já os treinamentos que são também importantes eu, por exemplo, eu amo correr. Se eu pudesse, eu corria de segunda a domingo. Eu já não gosto. Entendeu? Então, são uma atividade aeróbica. Tem mulheres aí que estão assistindo a live, né? Que fazem, pedalam. Só que a gente não pode fazer só um tipo de prática a semana toda. Mas se fosse para eu escolheria essas atividades aeróbicas de início, até mesmo para que você comece a gostar, porque é isso que vai te manter na E constância. começar pela que gosta também, fica mais fácil, né? E por quê? Porque quando você gosta, ela vai lhe manter na sequência, vai ser algo que vai lhe motivar, vai fazer você levantar nos dias de chuva, nos dias de sol, qualquer dia, ela que vai ser o seu combustível, ela que vai ser a sua parceira de dizer assim, bora, levanta, vamos fazer. Então, eu acredito, porque o treinamento de força, quando a gente fala para um aluno, por exemplo, fazer um agachamento, fazer qualquer tipo de trabalho biomecânico de um aparelho, por exemplo, muitos correm. Por quê? Porque o ato de fazer força dói, machuca. Né? Então, eu começaria com atividade aeróbica. É o que eu aconselho vocês, mulheres, a iniciar. E a aeróbica, me fala um pouquinho assim sobre a atividade da caminhada, né? Então, eu não gosto de correr, então eu gosto de caminhar. Mas mulher caminhar junta, dá certo? Então, Bem, vamos lá, eu tenho uma turminha aqui que eu tô vendo aqui. Imagina, gente, assim, marcar pra gente fazer caminhada, dá certo? olha, ajuda, Isabel, ajuda porque o movimento em si, ele vai ajudar, né, a lubrificar as articulações. E também a gente tem que entender, né, que nem todo mundo treina por fins esportivos, ninguém está em competição. Eu acho que muita gente também trabalha dependendo do que faz, da profissão, sentado muito tempo no computador, enfim, ou dirigindo muito tempo. Eu acho que caminhar, seja no jardim, em um campo, seja lá onde for, Eu ajuda amo também, caminhar mas na praia. isso, Pé então, perfeito. descalço. Então, melhor ainda. Então, se a pessoa quiser, vamos fazer uma caminhada, beleza, a gente vai conseguir botar o papo em dia, porque mulher, né, vai ter que ser uma conversa para bater quase lá na caoeira, ou na Por praia. isso que eu fiquei na dúvida. Será que dá certo? Será que a gente vai conversar mais do que caminhar? Então tem que acelerar. O segredo para que não vire uma atividade física, né? Porque exercício físico a gente sempre fala que é o que a gente programa, um início, meio e fim, que tem um roteiro. Já a atividade física é o ato de se mexer. Então, se você está se mexendo, você está fazendo uma atividade física. Então, para que seja um exercício físico mesmo com tempo, intensidade e tal, é importante cronometrar. Pronto, vamos na caoeira e a gente volta em tanto tempo. Aí vão lá conversando e voltam para que possa pelo menos ficar menos, virar menos digamos assim, um lazer, né? Incluir também o exercício aí nessa E aí atividade. também a gente trabalha tanto a atividade física que a gente vai estar se movimentando, como você falou, a questão respiratória, né, doutor Marcos, Sim, a questão emocional, como o Dani colocou. Então, acho que é um contexto, assim, porque também a gente vai estar se relacionando, né? Então, é muito bom também, né? claro, claro. Nós, professores, quando nós atuamos no espaço hoje da musculação, por exemplo, nós temos a total consciência que existe inúmeros perfis de alunos ali. Existe o aluno que ele vem treinar e ele é obcecado por musculação, é aquele tipo de cara que ele não quer se deixar de malhar. Você está ali treinando e você faz, já deu o seu horário, você pode ir. Ele não quer ir, ele quer Quer continuar. continuar na academia. Nós temos aquele cara que ele vai para bater papo, então ele tá lá na academia batendo papo com um, com outro, com outro, com outro. Tem aquele que mora na academia e limpa a academia com você e fecha a academia com você. E tem aquele que vai para ser empurrado pelo professor. É aquele que você fica, vamos, 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 e ele não vai, igual carro velho querendo pegar na chave. Então nós identificamos que
no momento no contexto de você sair para fazer um crossfit, uma musculação, existem pessoas ali também que vão para se socializar, porque faz bem. Aham. Nós somos seres Faz parte, sociáveis, né? né? Estamos acostumados com pessoas, fazem parte de tudo, mas nós temos que ter, né? Nossa A meta pessoal. disciplina também. Eu tive na prática, né? Iniciei, mas eu não falei um pouco da minha história, porque estava muito escuro, a internet estava muito lenta, eu acabei falando muito pouco de mim na introdução, mas eu fui uma pessoa que tive um problema no meu nervo ciático, que mudou a minha forma, virou a chave de como eu enxergava o exercício físico. Enquanto eu não tive esse problema, eu acho que eu estaria com um pensamento mais voltado para a estética, com aquela coisa de beleza e tal. E aí, hoje não. Hoje, depois que eu passei por essa lesão, eu comecei a entender a importância das outras áreas, a importância do cuidado da biomecânica, da cinesiologia, a importância dos meus vícios posturais, da forma como eu me comportava. Então, eu comecei a enxergar de uma maneira totalmente diferente. Então, é assim que eu vejo exercício. Eu vejo exercício, cada vez que eu sempre falo isso para meus alunos, toda vez que eu me exercito e tenho regularidade nas minhas atividades, eu me afasto das doenças, eu me afasto das consultas médicas, eu distancio. Não que eu não possa passar, mas você distancia. Então, Minimiza, né? Se distancia. minimiza. Então, se você hoje se cuida da sua saúde, você está economizando na receita da sua família. É uma educação financeira hoje, você acaba economizando. Então, você tem que olhar todo o contexto, né? E eu vou fazer uma colocação aqui, eu vou lendo e vou lendo para você as interações, tá? A Zenira colocou aqui que ela escutou o gatinho aqui, tá? Miando. É, o gatinho. E aí ela perguntou, o Tito tá por aí? Ele tá sempre por aqui, por perto. E ele, quando a gente tá fazendo alguma atividade física, assim, uma caminhada na praia, a gente leva ele para caminhar. E ela tá perguntando aqui, ela tá falando, né, a Zenira colocou aqui, que gatinhos, exemplo e inspiração pro alongamento. Então é maravilhoso, a natureza é sábia, né? E ele tá aqui, ó. Oh. Ele vai fazer a caminhada com a gente. Que legal. Sozinha, permita-me fazer uma colocação. Sozinha é um atleta, ele tem a musculatura bem desenvolvida, é jovem, tem um joelho bom, tem os cuidados em relação ao tênis, né? E realmente ele exerce a caminhada com segurança e responsabilidade. A caminhada não, a corrida. Mas assim, é importante que seja personalizado. Né? Todo mundo que tem o privilégio de ter a musculatura pronta, o joelho saudável. Então, o início da atividade física, às vezes eu vejo uma pessoa obesa, com pouca massa muscular, usando um sapato inadequado, correndo na rua. Então, assim, isso é preocupante, porque o nosso joelho, ele vira um batistaca, né? E aí, o que acontece? Se você não tem uma musculatura adequada, se você já tem alguma lesão no joelho, se você não faz de uma forma adequada, você corre o risco de desenvolver um problema no joelho. Então, eu tenho visto muito isso, pessoas que têm um excesso de peso não são bem preparadas. Então, assim, é importante. Às vezes, o início de uma caminhada, a depender personalizado, é melhor do que iniciar já correndo. É lógico que com orientação, né, do nosso treinador, ele vai adequando as suas atividades ao longo do tempo. Mas, assim, é um cuidado que eu acho importante. O áudio está cortando um pouquinho, Isabel. Tá cortando? Tá cortando. Quer que eu repita alguma coisa, Sozinho? No finalzinho eu não entendi não, mas está tranquilo. Se você quiser repetir. Pronto. Agora Basicamente, eu coloquei um alerta em relação ao joelho, né, e articulação do quadril. São articulações que nós vamos precisar na velhice. Então, é diferente de uma lesão no cotovelo, no ombro, que você deixa o braço parado e você não sente desconforto, ou sente pouco desconforto. Mas se você tiver uma lesão no joelho... Sustentação, né? Isso. Então, assim, você vai precisar levantar, vai precisar sentar, vai precisar subir escada, vai precisar caminhar. Então, assim, se você não tiver cuidado com o seu joelho, com o seu quadril, você pode ter lesões significativas a longo prazo. A gente trabalha muito, eu sei que muitas pessoas elas se preocupam com o imediato, é o que nos preocupa hoje. Porque você consegue emagrecer, você consegue ter um corpo bonito, você consegue ter um aspecto saudável, se você tiver padrões de comportamento adequados. Você não precisa fazer uma dieta mágica, você não precisa fazer um excesso de
de atividade ou qualquer situação que possa Inclusão de orientar. drogas, né, para poder... Exatamente, né? Nós estamos vendo muitos problemas por conta disso. Então, assim, se você fez tudo errado a vida toda, e de repente vamos devagar, diz, né? de repente você diz, não, eu quero emagrecer, eu quero ficar bonita, eu quero estar bem. Ótimo, é uma decisão fantástica, mas é uma decisão que você precisa respeitar o tempo devido e toda uma mudança limite, de qualidade, né, de vida para que você possa realmente ter resultado. Se você for para fórmulas milagrosas que estão sendo vendidas aí e dando problemas, inclusive, é interessante que vocês repensem e façam de uma forma fisiológica. O objetivo, nosso objetivo aqui maior é a sua saúde, né? É você chegar para a maturidade com autonomia e com saúde e ter uma vida longa. Então, para quem pensa dessa forma, a atividade física ela é vista de uma forma diferente. Eu não quero simplesmente ter hipertrofia, eu quero estar belíssimo. Não, eu quero estar bem, porém cuidando da minha saúde sempre como prioridade, não o inverso. E a gente se preocupa muito com essa relação, né? Verdade. Perfeito, Marcos. É porque, na minha visão, complementando o que você falou, hoje a enxurrada de informações que as pessoas têm através da internet, as pessoas acabam confundindo, né, informação de informação e acham que tudo que está na internet é para ela. Uhum. E esse fácil acesso das coisas muitas vezes faz com que as pessoas ajam de maneira equivocada. Para as mulheres, por exemplo, como você falou, a região do quadril é uma região que nós usamos muito funcional, né? E as mulheres, principalmente, quando a gente vê essa transformação mesmo no exemplo, quando a mulher está gestante, né? O corpo, a região da pelve, o isquio, o ilho, os ossos começam a se movimentar para preparar para a criança. Então, as pessoas não têm essa noção e nós estamos passando, na verdade, por um período de transição. Desde a pandemia e após a pandemia, nós estamos vendo no mercado da educação física, por exemplo, cada vez menos as aulas físicas, isso, presenciais, e as pessoas migrando para o online. E as pessoas ainda estão passando por esse período de transição, porque você vê na psicologia, por exemplo, você vê que hoje pessoas fazem consultas online, em outras várias profissões, mas na educação física é preciso que o professor pegue na mão do aluno e realize as coisas com ele. Ou então até mesmo vá na casa dele, tocar, acordar ele para poder levar ele para treinar. E é um desafio porque a gente precisa que as pessoas despertem isso nelas. É preciso que a pessoa tenha essa disposição de querer treinar por si só. Entendeu? E ela precisa saber o que é preciso para ela. Eu já tive tive aluna com continência urinária que tinha problema, como Isabel perguntou, quais os benefícios? Um dos benefícios, porque se a gente for listar os benefícios, são vários, mas um dos benefícios é justamente controlar essa parte hormonal da mulher, regular a flora intestinal. Então, assim, ajuda o sistema como um todo. Eu tinha uma aluna que ela tinha muito problema urinário, ela sentia muita dificuldade em ambas partes, e através do exercício, através de alguns exercícios específicos para ela, ela conseguiu melhorar, conseguiu voltar a ir para o banheiro com regularidade, começou a ter funções que ela não conseguia, dores que ela sentia, a gente até suspeitava de uma bursite no osso, no fêmur e tal, por exercícios, por excesso de exercícios que ela fazia de maneira... ela achava que tinha que fazer, ia para a academia e ela executava. Então, não é só porque a gente vê no Instagram pessoas fazendo, é importante, como você falou. Por que eu não faço esse exercício? Por que eu não faço essa cadeira extensora? Será que esse exercício aqui é bom para o meu joelho? A gente vê pessoas aí acima do peso fazendo kickbox e dando chute no saco, dando vol, fazendo os círculos acima do peso, fazendo rotulando o joelho. E achando que isso é normal, porque viu na internet alguém fazendo. Então, esse cuidado é preciso ser feito, mas a gente tem muito chão ainda aí para mostrar, porque a internet ela tem um lado positivo, né, e tem um lado negativo em relação a isso. O autoconhecimento eu acho muito importante, né? Que foi o que a gente falou sobre a questão da gente se identificar conosco, né? Da gente ter esse autocuidado, porque assim, tudo que eu sei sobre mim, você não vai saber se eu não disser. Então, eu tenho que saber quais são as minhas limitações, quais são as minhas habilidades,
para que você direcione meu treino. Quais são as minhas dificuldades, né? Então, eu não gosto de correr. Eu falei logo para ali, ó, nem me bote para correr, que eu não gosto de correr. Eu amo caminhar, mas eu não gosto de correr. E eu já tenho essa lesãozinha no meu joelho desde criança, então é uma coisa que eu tenho que me respeitar, né? Eu tenho que saber que eu tenho essa limitação, eu tenho que fazer diante do que eu posso, né, Alípio? Dois Verdade. fatores, ali, só reforçando o que você colocou, são dois momentos importantes da atividade física para a mulher. Um é o fortalecimento do períneo, essa região vaginal e anal, isso é extremamente importante. As mulheres, principalmente que têm vários filhos, partos normais, elas têm uma tendência à queda do útero, né? Bexiga, né? Isso, e afrouxamento dessa musculatura. Então, se vocês treinarem a vida toda, fizerem exercícios orientados para o períneo, para essa região próxima à vagina, próxima ao ânus, isso dá um nível de proteção muito bom para vocês. E uma outra situação é justamente no climatério, quando vocês vão começando a perder aquela parte da menopausa, quando a menstruação começa a ir embora e o hormônio começa a cair, o estrogênio, isso aumenta muito a reabsorção de cálcio dos ossos. Então, assim, a atividade física é extremamente importante para a prevenção de osteoporose. E o que é osteoporose? Osteoporose é a perda de cálcio dos ossos, os ossos ficam frágeis, e quando você chega para a idade, você pode ter fraturas, né? Quebrar mesmo os ossos por conta dessa fragilidade. E a atividade física feita durante a vida, né, em especial nesse momento, é fundamental para você preservar a sua saúde óssea. Verdade, Marcos. Eu vou dar continuidade aqui à leitura, tá? Porque a gente já tem muito comentário aqui. A Selma colocou que hábitos alimentares também são importantes, né? Ela colocou assim, né? A gente ir entre mulheres, que é bom, porque uma vai motivando a outra, que é importante, muito importante, né? A gente conversou anteontem sobre isso, né? Aquela mulher que fala assim, você tem que ver quem você vai se inspirar também, né, Alípio? Ou quando você quer uma justificativa de não ir, você identificar que uma mulher fala assim, eu não fui, tô com preguiça, a outra, eu também, pronto, maravilha, né? Foi isso que a gente falou. Então, assim, procura se inspirar ou ver e se motivar com quem de fato está motivado para se movimentar. Isso, são... Pode falar. Pode ler. Pode ler. A Selma colocou, eu trabalho muito sentada, procuro subir e descer escadas 2 ou 3 vezes por dia. Eu acho que por dia, eu coloquei por dia, mas ela falou 2, 3 vezes. É muito bom também, né? Então, o máximo que você puder movimentar e colocar seu corpo, né, nessas atividades rotineiras também, né? Tá fazendo força, né? Subir na escada, ela faz força. Muito bom. Zenira colocou também, tenho optado por subir mais lances de escada. Muito bem. Eu queria que a gente trocasse de apartamento, tá, Zenira? Pra ver se... Mas é bom, né? O mínimo que você acha que pode ser pequeno, mas é muito bom. Já é algo a mais, né? Que você vai colocar como atividade, né, Alípio? Sim. É importante fazer o... Pode ler, Isabel. Não, falar alguma... É importante que, como nós falamos aqui nesse instante, né? Nós temos um corpo adaptável. Vai chegar um momento que ela vai subir um degrau do apartamento. Já já o corpo vai querer 2 andares, daqui a pouco 3, e o corpo vai adaptar. Então é importante que ela realize também, quando nós falamos em treinamento de força e fortalecimento, nós precisamos trabalhar o grupamento muscular. Foi o que o Marcos acabou de falar, sobre o perímetro e tal. Nós encontramos muito aluno com diástase, né, com a endometriose, e fazendo exercícios que são totalmente contraindicados, né? Quem tem, por exemplo, mesmo diástase, a gente recomenda sempre evitar exercícios de decúbito ventral, e a gente vê muita gente fazendo exercício com a barriga. Decúbito ventral é de barriga para baixo. Para quem fica deitado, evitar. Então, assim, são cuidados, né, que a gente faz, que só subir a escada ajuda, mas ela precisa fortalecer outros músculos do quadríceps e outros grupamentos musculares para dar esse suporte. Maravilha. A Dani colocou, lá em São Paulo, algumas academias estão funcionando durante a madrugada. Você acha saudável a pessoa trocar esse período de sono para praticar atividade física? Tem pessoas, não. Eu acho que o sono ele é um treino.
Quando nós estamos dormindo, nós estamos treinando. Treinando de qual forma? O momento que a gente está dormindo, nós estamos ali fazendo a manutenção do nosso aparelho locomotor, né? Liberando vários hormônios. Então, assim, o ciclo circadiano de sono é muito complicado porque até vai muito da rotina das pessoas. Se você fosse perguntar para mim assim, Alípio, essa pessoa só tem esse horário, eu recomendaria que fizesse. Pode que não fazer. Percebeu? Não precisava ser todo dia também, né? Isso. Aí teria que organizar de acordo com a rotina dela e com o sono dela. Mas perder uma noite, sempre essa conta não vai fechar. Percebeu? Por isso que é importante saber realmente essa rotina. Se essa pessoa descansa o suficiente para suportar essas horas que ela estende a mais. Eu acho que virar da virote ou coisa desse tipo, aí para a saúde não condiz muito não. Tem que ver direitinho realmente e a fundo como é que é esse cronograma dessa academia. Verdade. Ela colocou aqui: a primeira família que eu vi na vida levar o gato para passear na coleira, achei o máximo. A gente tá, como ele tá se adaptando, né, às saídas, né? E aí ele se assusta, então por isso que a gente optou em levar o Tito de coleira para poder ele não se assustar e correr e, sei lá, correr um acidente ou ele sumir, né? Então, mas ele, às vezes ele passeia também sem a coleira, quando é um local assim que ele tá mais tranquilo, né? Mas eu acho que é importante, né? A gente lembrar que não é só a gente que precisa de atividade física, as nossas crianças precisam, nossos adolescentes e os nossos pets também. Sim. Eu queria fazer só um comentário em relação a essa questão do sono. Como a Souza falou, né? A noite ela foi feita para dormir, né? Nós temos alterações hormonais que são atividade física, o cortisol ele é estimulado. É uma atividade de estresse, é uma atividade que você fazendo esforço, a pressão sobe, a frequência cardíaca aumenta. Então é uma atividade da vigília, é uma atividade que você deve estar acordado, disposto para fazer. Se você faz no meio da noite, à noite, a melatonina já está mais alta, o cortisol já está mais baixo, alguns hormônios do bem-estar acontecem, o seu músculo ele está relaxado, né? Que essa fase de recuperação, tem pessoas que sentem dores no dia seguinte porque tem um sono intranquilo e a noite bem dormida ela recupera essa contratura muscular, ela relaxa seu músculo e deixa você confortável para o dia seguinte. Então, assim, se você tem isso é uma distorção, se você for fazer à noite é porque você não criou um espaço durante o dia para fazer. É aquilo que a gente falou. Se você não respeita o eu, você vai se adaptar ao que o ambiente pede. E muitas vezes é agressivo. Né? Então, assim, você vai mudar as suas características hormonais e isso vai trazer prejuízo em médio prazo. Em situações pontuais, como o Souza falou, num momento específico da vida, tudo bem, mas assim, não deve ser uma rotina, porque realmente vai trazer prejuízos em médio e longo prazo. Quer fazer alguma contribuição, Alípio? Oi? Quer falar alguma coisa sobre essa colocação? Eu acredito que não ficou nenhuma brecha para falar não, mas é o que Marcos falou, tem que ver o fim, se nós falamos em saúde, né? Se deve ter esse cuidado mesmo por conta de todas essas reações hormonais que o exercício ele é um estresse metabólico, né? Treinar ele vai liberar mais radicais livres, o que o Marcos falou aí, H+, são neurotransmissores que fazem com que o nosso corpo agride o nosso organismo, de certa forma. E dormir, eu sempre coloco o sono como, por exemplo, assim, é como se você pintasse a sua casa à noite, e à noite já queresse já entrar pela manhã, 7 horas da manhã, com a casa totalmente a tinta já tudo sequinho, tudo bonitinho. Não, existe um período para que essa tinta seque, para que esse mau cheiro saia. Adorei então essa, como a gente agride. Adorei essa analogia. Isso, a gente agride o nosso organismo, mas a gente precisa, porque quando a gente treina, trazendo para a minha área, quando a gente faz a força, por exemplo, a gente gera microlesões na fibra muscular, né? E o músculo ele é um componente plástico, ele é elástico, existe lesões, quando é uma macro lesão, aí é uma lesão que realmente machucou ali, precisa de
de ir no médico, algo mais grave. Mas as microlesões que acontecem, elas são benéficas para o nosso organismo. E é no sono que existe uma célula que a gente chama de célula satélite, que vai lá na fibra muscular, na quitina e na miosina, que faz a contração muscular e faz esses reparos para que a gente gere a hipertrofia, que a hipertrofia é um efeito colateral ao exercício. Mas ele é um efeito que é benéfico, né? Se, como o Marcos falou, se você não tem esse descanso para ter essa reposição de todo o sistema, você não vai ter você não vai acordar com com o seu corpo regenerado. E aí esses efeitos aí mais na frente vai ser um efeito cadeia, comprometendo todo o sistema, dando um desequilíbrio. Falou, acho que foi uma das falas assim mais completas, assim, porque é isso mesmo que a gente fala, né? Não só na atividade física, quanto qualquer hábito que você tenha, né, Marcos? Sempre o caminho do equilíbrio é o caminho mais correto. Não tem para onde você correr. Os excessos, eles são deletérios. E aí a gente precisa realmente ter essas escolhas, né? Analisar tudo com muito cuidado. E não adianta você ter uma atividade intensa para recuperar a má alimentação, né? Então a gente precisa equilibrar tudo, né? E primeiro a gente se equilibra emocionalmente, porque daí a gente consegue ter esse discernimento, eu acho, mais amplo, né? Sobre ter esse equilíbrio em tudo, equalizar todas as áreas de bons hábitos. Isso. O exercício em excesso, nós temos algumas síndromes e nós chamamos no treinamento de overtraining, que é esse reverso, o overtraining é chamado o efeito reverso do exercício. O organismo, ele entende que você estressa tanto o organismo que ele entende o exercício como algo maléfico. Então, ao invés de você gerar hormônios que vão fazer bem ao sistema, ele começa a comprometer. E aí você começa a ficar irritado, nada lhe agrada, e quando você vai no médico, o médico vai falar para você precisa suspender as suas atividades, você precisa de férias, você precisa descer atrás do trio, você precisa ir para a praia, porque tudo, como você falou, existe todo um equilíbrio que tem que ser universal, né, com todas as áreas. Você falou muito bem, Isabel, em relação a isso. Esse tema que você coloca, esse detalhe bem colocado que você fez agora em relação ao excesso de treino, é extremamente importante. Porque eu nunca vi nenhum atleta chegar para a maturidade com saúde. O atleta, ele trabalha no limite. Ele trabalha na sobrecarga, não no fisiológico, não no que é natural. Então, a atividade física moderada, ela é saudável. A atividade física extenuante não é saudável. É como a Souza bem colocou. Quando você faz uma atividade excessiva, o que acontece? Você libera radicais livres, os radicais livres envelhecem você mais precocemente. O radical livre, ele aumenta a possibilidade de doenças, principalmente as doenças degenerativas. Quando você faz atividade em excesso, até sua frequência cardíaca pode cair muito. Eu já vi situações, tem um senhor, ele fazia o seguinte, ele ia para a praia e saía da cidade correndo. A esposa ia dirigindo e ele correndo ao lado do carro. E ele fazia isso com muita frequência. E a frequência dele caiu tanto que chegava a 30 batimentos à noite e chegava a ter paradas de mais de 2 segundos. E aí ele foi aconselhado a reduzir a atividade física, caso contrário seria necessário usar um marca-passo. Lógico, e tem assim, várias histórias, né? Eu tenho vários colegas nossos que são professores, inclusive com atividades intensas, que têm hérnia de disco cervical, que tem hérnia de disco lombar, que tem lesões no joelho por sobrecarga. Então, a atividade física deve ser bem orientada, né? E de preferência, falando-se acompanhada, né, pelo profissional, né? E o que traz saúde médio e longo prazo é a atividade moderada. É uma atividade que vai trazer realmente benefícios fantásticos para as pessoas. É lógico que o moderado varia de pessoa para pessoa. Isso. Né? E aí, de uma forma geral, Alípio, diz aí quais são essas atividades aí moderadas que fazem com que a gente envelheça saudável, mas com saúde. Isso. Para vocês, meninas, aí quando o Marcos falou sobre os radicais livres, né, principalmente para a pele aí, né, as mulheres que não querem ver o músculozinho, o tecido
mole, ou as marcas de expressão, as rugas, né, Marcos? Os Isso. radicais é ruim, deixa as mulheres aí com as marquinhas de expressão. Então tem que ser moderado, tem que ser bem orientado. Como eu falei, eu vou voltar para as atividades aeróbicas e eu acho que uma das modalidades que mais tem crescido, assim, pelos alguns estudos que eu tenho visto, principalmente na parte do esporte, a turma da bike. Tem uma modalidade que tem crescido bastante. As pessoas têm comprado bicicletas, é tanto que você pode observar o mercado como hoje tem a opção de bicicleta, como cresceu muito essa modalidade, porque as pessoas veem essa atividade como um lazer, onde se reúne grupos de pessoas para simplesmente eles colocam um objetivo, um lugar onde eles querem ir, e eles colocam ali um alvo e vão conversando, vão batendo papo, se exercitando, treinando e se divertindo. Então, é uma atividade Então, boa pra gente para fazer uma iniciar, atividade e envelhecer bem. isso, eu acho que uma atividade que acho que toda mulher ia adorar seria entrar aí com a turma da bike, ou se juntar com umas 2 ou 3 amigas, iniciar com a bicicleta, e aí depois ir fazendo um fortalecimento daquelas musculaturas que tem mais predominância. Existe já, se vocês procurarem um professor qualificado em relação a isso, ele vai passar os exercícios específicos que gerem o mesmo movimento no pedal, que você possa trabalhar com segurança. E aí, junto com a boa alimentação, com todos os outros novos comportamentos, né, que vão surgindo, porque o exercício, ele lhe autoeduca. Na medida que você, por exemplo, vai perder uma noite, você vai comer uma besteira, você faz, epa, eu não vou hoje perder essa noite, eu não vou comer essa besteira, porque amanhã eu vou pedalar com as meninas, vou lá no Mosqueiro, vou ali na Coroa do Meio, vou na praia, vou... Então você começa a se educar. Então ele fica ali como se fosse um fiscal do bem. Uhum. Ele fica ali, vai dormir mais cedo, vá, porque amanhã vai ser melhor, você vai produzir melhor. Então essa educação que você passa a ter consigo mesmo, que é o seu eu, começa a fazer você ter um hábito saudável. Eu Um acho que exemplo essa que eu questão também do grupo, como a moça tinha dito antes, né? Acaba que um incentiva o outro, né? Porque é um dou... compromisso não só com você, é um compromisso com uma equipe, né? Então eita, meu Deus. Quando eu falo assim, eu sou atrasada, né? Então, assim, se eu for para algum lugar e eu vou sem compromisso de horário, então eu posso ir em qualquer horário. Mas se eu for com alguém, eu preciso me comprometer naquele horário. Às vezes me atraso, mas eu tenho um compromisso com alguém, né? Então eu acho que isso também, né, Souza? Contribui demais. Nós tínhamos uma brincadeira lá na TP de falar que quem não fosse para outro dia treinar, nós jogávamos uma pedra no telhado 5 horas da manhã. Então, Além ia de jogar Jesus. pedra. Acorda, Isabel, Isabel! Aí acordar a vizinhança todinha e você não podia faltar. Então, todo mundo tinha esse trauma de dizer assim, que se faltar a gente chegava, Isabel! 5 da manhã, Isabel! O pessoal, os vizinhos, rapaz, você tá maluco? Então ninguém queria faltar por causa disso. Nós tínhamos essa loucura aí, que eu não aconselho, sabe? Aí depois nós tínhamos isso no grupo. E é muito importante a atividade em grupo, é comprovado, nós nos sentimos melhor com outras pessoas e isso é muito gostoso. É o chamado treinar sem treinar, Uhum. entendeu? Percebe? É treinar sem treinar. E eu sempre gostei de participar, porque eu sempre dou um exemplo na prática, né? Sempre falei isso com meus alunos. Jesus, ele foi um líder em diversas áreas, né? Principalmente como um líder de exemplo. E Jesus, ele não precisava apontar na cara de ninguém, se converta. Você precisa, não. Jesus, ele simplesmente lhe convencia pelo ato dele ser. Ele era quem ele era e as ações dele convenciam as pessoas. Ele sempre se fazia de pequeno, né, para fazer com que o pequeno se tornasse grande. Então eu procuro sempre, através do que eu faço, mostrar para as pessoas que não é moda, não é fachada, não é querer me aparecer, mas sim mostrar que aquilo ali vai fazer com que ela tenha também uma vida melhor, que ela possa propagar isso para os filhos, para o marido e ver, poxa, caramba, como isso estava perto de mim, como o meu remédio. Eu estou indo na farmácia, estou gastando dinheiros absurdos com plano de saúde, eu gasto com plano de saúde, com conta na farmácia, e eu tenho simplesmente na esquina da minha casa, ou então na minha garagem, minha bicicleta lá enferrujando, e eu estou aqui simplesmente com preguiça, na minha zona de conforto, horas no Instagram, comendo de qualquer jeito, não aprendi nada com a pandemia. Será que eu tenho que parar de culpar as pessoas e olhar no espelho e dizer assim, eu preciso virar a página, eu preciso parar de procrastinar e ser
o autor principal da minha vida, não é verdade? Então eu preciso tomar essa atitude e parar de ficar em redezinha social, olhando, apenas sonhando no campo do sonho, e esquecer de mim. Volte para o seu eu, compre um tênis, ou então pega aquele tênis velho lá que tá cheio de poeira no guarda-roupa, bote nos pés e vá lá, pega a bicicleta e vá, porque você vai dizer para mim depois e para você mesmo, quando você chegar suado e você tomar um banho, seja lá à noite, no início do dia, no final da tarde, você diz assim, que coisa boa, como foi bom. Eu amo a atividade em lazer, como você falou, porque é como se eu entrasse numa caixa e me autoanalisasse. O meu psicólogo, ele fala sempre isso para mim, Alípio, você precisa continuar com suas atividades aeróbicas, correndo, porque a gente fala até que é a caixa do nada. Eu gosto de ficar na minha caixa do nada. Eu gosto de correr porque ali é o momento que eu falo comigo mesmo. Sim. Eu vejo, como o Marcos falou, a cada passo, como é que está o meu comportamento da minha corrida, se eu estou pisando bem. E ali eu começo a refletir como pessoa. Então, minha Autoconhecimento mente incrível, né? Uma atividade de autoconhecimento. Isso. Pois é, a gente já está chegando ao fim, né? Eu vou fazer as leituras aqui das últimas colocações. Quem tiver dúvida já vai tirando, porque a gente já está, inclusive, assim, no tempo bem grande. E vou fazer uma última pergunta depois, tá? Zenira colocou que a constância também é importante, né? Fazer disso um hábito como escovar os dentes. Isso é incrível. Incrível. É isso mesmo, né? Pois, Zenira. Zenira colocou... Só uma colocação. A atividade física constante é fundamental. O que é que acontece? Se você for sedentário, fizer uma atividade hoje, por exemplo, outra daqui a um mês, 2 meses, você não fez nada. Porque o seu corpo está acostumado com um padrão. Então, assim, ele vai voltar ao padrão normal, o padrão que você acostumou ao seu corpo. Se você for sedentário, você fez o exercício, poucos dias depois ele já vai estar com o padrão anterior. O benefício está na constância, na regularidade. Porque aí o seu corpo vai se acostumar com um novo padrão e a partir daí você vai realmente obter os benefícios da atividade física. Não é isso, Sozinha? Isso mesmo. Na ciência comprova que os primeiros efeitos agudos no treinamento, sempre na parte adaptativa, o primeiro estímulo é neural. Depois que existe essa comunicação, a sinapse, né, que a gente chama que é a comunicação entre os neurônios, através do que essa leitura e essa memória muscular vai começar a ser desenvolvida em você, a força do hábito, aí depois disso é que começa a gerar as reações químicas, as outras reações hormonais no organismo. Mas a primeira, o que o Marcos falou aí, é impressionante. A primeira reação que o organismo capta e vai gravar naquela memória ali é a parte neural. Então é importante ter sequência. E só para deixar a parte final também, para ver se dá tempo de falar para quem está assistindo e que não começou ainda, não é querendo assustar ninguém, nem querendo impor nada não, mas assim, quem ficou com a gente até agora, fico muito assistindo a live, mas estou na seguinte situação. Os probleminhas de internet, né? Tô vendo que Sozinha ali também internet. Ficamos sem internet, depois diante de tudo isso, eu não poderia deixar de faltar. Na medida que você não treina, na medida que você fica paradinho na sua casa, deixando para o amanhã, você se imagine que existe várias coisas que podem acontecer na sua saúde. Eu coloco sempre uma observação, a diabetes, essas doenças mais comuns, a hipertensão, ela costuma ser como uma cárie. Ninguém vê a cárie do dente surgindo. Quando a gente vai no dentista lá, nós estamos cheios de tártaro, a cárie já está lá pronta para a gente habituar. E o dentista mexer. Então, no exercício é dessa forma. À medida que você fica parado, é como se existisse uma cáriezinha se desenvolvendo em você. Então, você precisa entender que você não está vendo. Mas se você não se mexer, se você não criar esse hábito saudável, você pode ter sequelas que, infelizmente, lá na frente podem ser irreversíveis, podem ser irreparáveis. Então, é hora de se mexer, é hora do ontem, já começar aí a prática esportiva e começar a treinar. Belas palavras. Maravilha. Zenira colocou muito importante esse tema da live. Quanto mais a gente obtém informações, mais percebe a necessidade de movimentar-se. Muito bem, isso mesmo. Eu adorei o movimento de vocês duas. Foi, eu e Zenira tava lá dançando, tá? E ontem foi todo mundo, né? Até ontem. As mulheres todas e nós no meio, né, Sozinha? Só eu e você. Os homens lá de gaiato. Então,
Ela colocou também, quanto mais alertas, melhor para a gente não se descuidar do autocuidado. Grata a vocês, muito obrigada a você, né? Por estar ouvindo, por estar se incentivando, né? Zenira voltou à atividade física, a gente fica assim muito feliz, né? Então, muito bem mesmo. Deixa eu ver o que se tem mais aqui. A Dani colocou, então, vi uma digital influencer postando a academia na madrugada, bombando. Parecia uma balada. E eu acho que a atividade física é tipo um remédio. Pode ter efeitos colaterais se for feito errado. Isso mesmo, a gente já falou, Dani. né? Muito bem, Dani. Muito consciente. Maravilha. E Zenira também, contribuição maravilhosa. Maravilhosas. E um bom roteiro de sono é fundamental, de importância para a nossa saúde. Isso mesmo, Dani. Maria Nilza colocou, parabéns, Isabel e Dr. Marcos, excelente live. O convidado fez excelente colocação. Muito obrigada, Dona Nilza. Dr. Marcos, como sempre, excelentes colocações. Muito obrigado. Muito bem, Isabel. Selma colocou verdade, grandes lições. Boa, Lípio, Zenira colocou aqui para você. Valdirene colocou, eu gosto de correr, tá vendo? Valdirene já gosta. Então, assim, acho que a gente tem que saber mesmo que a gente se identifica. Eu amo a yoga, né? Então, assim, tem pessoas, Marcos fala assim, eu acho que eu não vou gostar disso, não. Então, assim, eu acho que a gente tem que se respeitar mesmo. Ele gosta de luta. Eu já, no meu corpo, eu já não acho que é interessante, não gosto, não me interessa. Então, assim, cada um acho que tem que fazer o que tem prazer. Não adianta eu ir fazer só porque eu tenho que fazer e algo que esteja de encontro, né, ao nosso corpo, né, Alita? Não precisa, tem muitas alternativas. Pois é, se só tivesse uma. É tão simples. É tão simples a gente perceber, é só a gente imaginar o seguinte, o que é que a gente gosta de fazer? Existem coisas que nos tiram da cama, como sem a gente às vezes até esquece até de calçar o chinelo quando está na hora, de tanta vontade que a gente tem de sair. Se você está pensando em algo que vai fazer no dia seguinte, é capaz de ir dormir. Isso, então, são essas coisas que você tem que encontrar. A gente tem que encontrar, não se cabe mais se colocar como vítima, não se cabe mais colocar que não tem tempo. Esses termos aí já estão... não tem cabimento de se falar mais. Então, assim, é se olhar e dizer assim, poxa, se eu treinando, se eu cuidando da minha alimentação, se eu aprendendo aqui com as pessoas a importância do que eu tenho que fazer, eu vou ter uma vida melhor, eu vou ter uma longevidade, eu vou evitar gastar dinheiros com médico, eu vou evitar sentir dor, gente. Quando a gente fala com uma pessoa que tem hoje diabetes, né, nós estávamos dando aquele exemplo lá das mutações, que nós vimos pessoas passarem. Isso a gente precisa, não vamos esperar não, pessoal, não vamos esperar. Outra coisa que eu sempre falo na prática com meus alunos, eu sempre falei para as pessoas que me conhecem, vocês querem saber a importância do seu corpo, do ato de você simplesmente sentar e levantar todos os dias, é você ir para uma clínica de fisioterapia. Você vê as pessoas aprendendo a andar de novo igual criança. Entendeu? Então a gente só dá valor muitas vezes quando a gente perde. Então muitas vezes o ato de você caminhar hoje que você não dá importância, você pode andar. Tem pessoas hoje que estão tentando aprender a andar novamente por um acidente de moto, né? Marcos sabe disso, por várias outras situações. E você tem você tem a importância, o privilégio de Deus, a dádiva de Deus, de poder estar bem aí na sua casa, e botar só o seu tênis e começar. Então, né? Vamos lá, vamos assumir e vamos para cima. Muito isso bem. Mesmo. Maria Nilza colocou isso mesmo. Parabéns, Alípio. Regularidade é fundamental. Dani colocou parabéns a todos os participantes da live. As colocações foram maravilhosas, esclarecedoras e de suma importância para a nossa conscientização. Muito obrigada. Obrigada a vocês por estarem aqui. Selma, foi ótimo. Obrigada pela motivação. Obrigado, Dani. Obrigado, Selma. Muito obrigado também. Desculpa a minha saída sem querer. Dani, não se compra, saúde se conquista. E a decorrer dos hábitos que praticamos no decorrer da vida. Muito Exatamente. Bem, isso mesmo. Selma, eu tô correndo porque a gente tá terminando, tá? Lembrem da casinha, não sejam induzidos igual monadas. Pensem, parem para refletir. Vou fazer um curso de desenho, maravilha, né? Vamos desenhar uma casa melhor agora. Da próxima a gente se prepara. Quando ele fala assim, desenha uma casa, a gente já faz uma casa bem maravilhosa, né? Isso, vamos incentivar as pessoas, vamos diminuir o número de farmácia, que não tem nenhum farmacêutico aí no grupo. Não. Diminuir o número de farmácias e vamos
fazer o povo se mexer. Com certeza. Dani colocou saúde. Ah, tá. Já li. Selma disse que gosta muito de pular corda. Eu gostava quando era criança. Muito Eu legal. gosto. Quem tem problemas de hérnia de disco pode pedalar? Jô Nascimento. Não, Quer que eu... Fica à vontade. Fica à vontade. Quer falar de eu complemento? Como é? Fale, Marcos. Complemento. Bom, a posição sentada é a pior posição para quem tem hérnia, né? Então, assim, não é que você seja contraindicado a atividade, mas, assim, você tem que estar confortável, tem que estar estabilizado em relação ao quadro clínico e tem que ver o nível de gravidade também, né? São situações que precisam ser vistas. A atividade sentada, a gente sempre tem um cuidado adicional para as hérnias de disco. E as atividades de impacto também, né? São as duas situações em que você tem que ter cautela na atividade física, né? Por favor, Suzinho, fica à vontade. Isso, perfeito. Como o Marcos falou, na bicicleta é muito difícil a gente pedalar num terreno 100% regular, né, Marcos? À medida que a gente inclina, a primeira dor de quem tem problema de hérnia é na inclinação, sentir dor, né, nessa região. Então, a posição já te coloca numa situação um pouco agressiva para os discos intervertebrais e também os impactos, os atritos por ter declive, por ter depressão, vai afetar de uma maneira ou de outra os discos da coluna. Então, é como o Marcos falou, é preciso ver a gravidade e tal, porque é uma região onde passa a medula, onde tem muita raiz nervosa, e daí você pode simplesmente, de uma hernia de disco, gerar um bico de papagaio e afetar também diversas outras, um efeito cadeia, na verdade, né? E aí se agravar. É importante você avaliar mesmo com o médico aí, com o especialista, para ver. Perfeito, é isso mesmo. Maravilha. E assim, a grande pergunta eu deixei para o final. Né? Quem está aqui vai. Eu quero que vocês assim digam eu. Quem quer saber isso? Tá? Quais são as atividades físicas que a mulher vai perder peso e medidas? Reduzir medidas e perder peso. Quais seriam as melhores atividades? Quem é que quer saber também? Eu! O que é que você sugere, Alipe? Eu sugiro um conjunto de tudo um pouco. Ai, meu Deus. Porque é igual aquele, você já viu falar, por exemplo, muita gente tem aquele mito de achar que para a barriga ficar definida é importante fazer abdominal. E não é. Quando a gente fala em perder peso, além da balança energética, você precisa ter essa somatória total, que você vai conseguir não só na atividade aeróbica, mas a gente precisa fazer um complemento de tudo. O treinamento de força, o treinamento neuromuscular, junto com a corrida, um pular corda que a Selma falou, entendeu? É claro que agora, tem que tomar... pular corda para quem não tem problema no joelho, é bom, né? Isso, então, aí tem que ver os excessos, tem que ser avaliada, mas seria um pouco de tudo. Mas como eu falei, os estudos hoje já vêm e falam sobre a questão também que o exercício ele não tem tanto efeito assim na perda de peso, ele vai ajudar. Mas se fosse para fazer um pouco de tudo, é como eu falei, não só subir o degrau vai ser suficiente, não só pedalar vai ser suficiente, não só pular corda. Você precisa realmente organizar o seu treino, ver o que é preciso ser feito para você, e o ato de fazer força vai queimar caloria, vai definir a musculatura, vai gerar o efeito no metabolismo para acelerar a queima de gordura. É um conjunto de tudo. Eu indicaria entrar na musculação, fazer musculação aí com alguns dias alternados de uma pedalada, uma corridinha para quem gosta, um pular corda, mas tem que ter o treinamento neuromuscular. Também. Você falou pular corda, eu não gosto de pular corda, não gosto de correr. Então, para mim, sobra o quê? A caminhada? Bicicleta? Também, assim, eu gosto da bicicleta, mas não gosto de sentar na bicicleta. Então, andar. Fazer alguns exercícios livres, como eu passei para você, aqueles circuitos, que você pode fazer circuitos de 10 a 20 minutos, que aceleram bastante. Você vê como você desenvolveu lá, né? Entendeu? Exatamente. São exercícios que ajudam bastante, trabalham bem o cardio, como o Marcos sabe, trabalham o miocárdio. Então, são exercícios para o coração. O treinamento aeróbico é fundamental, como eu falei, para essa sensação de bem-estar. Para a mulher poder manter mais a concentração, o humor, que a gente começou falando na live. Atividade, né? Estar ativa, feliz, né?
Justamente, a gente tem que entender que eu sei que tem muitas pessoas que não se identificam com a musculação, com o treinamento de força, mas a gente precisa fazer. Uhum. Extrair disso aí algo bom, não é verdade? Muitas Uhum. vezes a gente não toma remédios amargos, porque a gente precisa tomar. A gente precisa tomar para ficar bom. Num treinamento de força, mesmo sendo ruim, a gente precisa fazer. É claro que não precisa pegar numa carga tão grande, mas a gente precisa fazer de acordo com o que a gente suporta, para que a gente possa ter os benefícios fisiológicos que o Uhum. nosso corpo precisa. Ó, a gente Entendeu? só tem 3 minutos para 2 horas, tá? Antes que o Instagram nos derrube aqui, eu quero bem rapidinho. A Selma colocou em CrossFit. Aí bem rapidinho responde que já só tem a última colocação aqui. CrossFit é um método que eles aplicaram, criando de um método, eles fizeram. Por que o CrossFit faz tanto sucesso e é tão bombado pelas pessoas? Porque são exercícios de pular, saltar, não é algo sistemático. Ninguém gosta de musculação, por exemplo, reclamam bastante, acham diferente o CrossFit, porque na musculação é algo sistemático. Vamos ali, 3 de 10, passou 3 de 15, 3 de 2. É algo que você senta, igual digamos, algo robotizado, onde você para e tem que puxar o peso. Então, no CrossFit existem alguns riscos. Por quê? Porque os exercícios são livres. Você não está numa máquina parado, entendeu? Para você fazer. São mais livres. Então, por isso que as pessoas gostam mais. Tem os desafios, eles trabalham muito com métodos de game, que é você faz uma sessão e tem uma recompensa. Então, Uhum. isso motiva as pessoas. Já a academia não. Faça 3 de 10, você vai ganhar um copo com água. Não tem muita dinâmica. Que maravilha! Então, aqui tá, o pessoal está agradecendo. A enfermeira Amanda colocou boa noite, excelentes colocações, parabéns pela iniciativa e transmitir boas Oi, orientações. Isabel, só interrompendo você. Quem quiser saber mais coisas além disso, podem me chamar no meu Instagram. Tentem falar comigo que eu posso esclarecer algo Com mais a fundo, porque certeza. não dá tempo. Então, eu estou à disposição de vocês, porque eu estou tentando pincelar, né? Porque senão a gente Aham, não. é. Então, assim, é pouco tempo para a gente falar sobre tanta coisa, mas, tá? Vou deixar aqui bem claro, tem 2 minutos para a gente concluir, que agradecer primeiro a vocês todos que estão aqui, vocês todas que estão aqui, agradecer a Lípio pela excelente contribuição e falar que ele estará mais aqui conosco. Em breve, fiquem ligadinhos que ele vai estar aqui contribuindo sempre com outras informações, outros temas, né? E outras ações, tá? Então, ele estava conosco agora no encontro de mulheres para falar um pouquinho sobre atividade física. Então, fiquem ligadinhos, a gente vai ter novidades. Muito obrigada a todos e Obrigado a todos. parabéns Muito E feliz por estar com vocês. também. eu agradeço, assim, parabenizo o Souza, eu tenho respeito tanto pessoal quanto profissional por ele. Souza tem características de extrema responsabilidade com o corpo, com o funcional, com a saúde e, logicamente, é uma consequência, a beleza vem como consequência. Então, assim, vocês que são alunos de Souza, vocês estão de parabéns, que fizeram uma excelente escolha e nós temos muita admiração e respeito por ele. Esse é Nossos o nosso seguidores depoimento. sigam o Alípio. Isso mesmo. Os seguidores do Alípio sigam a gente, então vai estar aqui muitas informações. Vou pedir só para a gente fazer uma pose aqui bonita, né, mais para cá, para a gente tirar uma foto. Souza, posiciona sua. Tá cortando um pouquinho a cabeça. Pronto, errado. Vamos lá de novo. Pronto, agora foi. Muito obrigada a todos. Sejam todos Boa noite. bem-vindos. Boa noite. Boa noite, um grande abraço. Tchau. Tchau.